Salve, salve pessoal, tudo bem? Quem fala é Christian de Ornelas. Hoje nós vamos falar sobre os tipos de dados no PHP. Os tipos de dados aparecem em todos os tipos de programação, todos os tipos de linguagem. No PHP não é diferente. Os tipos de dados é muito importante para o seu sistema, para o seu site, para a programação em geral. E nós temos alguns tipos de dados específicos que nós vamos abordar aqui hoje, que é string, integer, float, boolean, array, object e null. Primeiro de todos, a gente já vem estudando ele, a gente já teve contato com ele. Porém, no momento, não era propício eu falar sobre. Nós vamos começar abrindo a tag PHP, para que a gente possa inserir os códigos em PHP. Nós vamos criar uma variável com o nome valor, ou melhor, criar uma variável com nome, uma variável com nome idade, uma variável com o nome salário, uma variável com o nome condição, o conde, e por enquanto já vamos começar assim, dessa forma. Primeiro de tudo, eu vou adicionar um valor, um nome, Christian de Ornelas. E nós vamos usar uma função nativa do PHP para que a gente possa debugar, que é a vardup. E vamos adicionar nome. Vardup é uma maneira de você debugar o seu código, aonde ele apresenta o valor, os caracteres e informa o tipo de dados que está sendo usado. Vamos lá? Um pouco diferente da echo, da print, o vardup também vai imprimir informações. Só que ela vai imprimir informações internas, informações que a gente geralmente usa para que a gente possa debugar nosso código. Por exemplo, aqui ele já traz para a gente e está afirmando que o nosso tipo de dado é string e temos 21 caracteres e o valor dessa string é Christian de Ornelas. Para você declarar uma string, você precisa adicionar o valor que você deseja dentro de aspas simples ou dupla. Tanto faz a aspa que você vai utilizar. E a string, ela comporta todo tipo de dados, como caractere, símbolos, números, por exemplo. Então, por exemplo, dar um exemplo melhor, um e-mail. Cris 01, número, né? Arroba, que é um caractere, gmail.com. O e-mail nós temos aqui letra, símbolos, caractere, número, né? E ao dar F5 aqui no nosso navegador, nós vamos perceber que ele vai listar como string, tudo direitinho, está dizendo o número de caractere que tem, direitinho. Então, a string comporta todos os tipos de informações, caractere, número, letra, tanto faz. E ela é declarada, você declara uma string adicionando dentro de aspas, duplas ou simples. Vamos lá? Agora nós vamos debugar. Nós vamos adicionar um valor na idade.
27. E vamos dar um vardump mais abaixo aqui. Vamos dar um echo. Adicionar a tag HTML HR para a gente poder separar. Idade. Que agora nós vamos dar um F5 aqui na página, nosso navegador. E ele está dizendo aqui que temos uma string, 2 caracteres, com o valor 27. Isso simboliza, ele está simbolizando string porque nós estamos adicionando ele em aspas duplas. E isso caracteriza uma string. Agora passando para o próximo tópico, que seria o integer, mais usado e falado pelos programadores como inteiro ou int, ou tipo int. Sempre quando você vê uma referência sendo citada o int, ou inteiro, ou integer, é o mesmo tipo de dado. E como ele é definido? Ele é definido assim, por exemplo, sem nenhum tipo de aspa e diretamente. E ele só comporta números inteiros, apenas números e inteiros, como diz o próprio nome do dado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, só números inteiros. Vamos ver como. Vamos dar um F5 aqui no nosso navegador. E agora veja a diferença. Como eu tirei ele de aspas duplas, ele aparece que o tipo inteiro está dizendo aqui que o valor é 27. Valor 27. O inteiro ele não vem mostrando o tipo de caractere, quantos caracteres, mas tem mostrando que é o valor 27. 26. Tá vendo? 25. E assim funciona o número inteiro. Vamos agora debugar agora que nós vamos utilizar a variável salário. Conforme nós podemos escrever aqui, vamos adicionar um valor na variável salário. Veja que ela está aparecendo string, valor 5 e 20.00, 20 reais. Só que ela está aparecendo string porque nós deixamos ela dentro de aspas dupla. Quando a gente coloca dentro de aspas dupla, o navegador vai reconhecer a variável como string. E para que serve a variável, o tipo de dado float? O tipo de dado float ele comporta apenas número. Ele geralmente é muito usado em dinheiro, medida, peso, porque ele comporta números quebrados. Por exemplo, 20.0 ele vai aparecer como 20, porque ele vai ignorar o 00 e ele vai entender que esse número ainda é inteiro. Mas se a gente botar 20.10, ele vai adicionar 20.1, 20.15, ele vai mostrar para a gente 20.15. Ele vai mostrar o float, ele vai mostrar para a gente o valor mais o valor quebrado. E como o inteiro, ele também só comporta números. E a diferença dele para o inteiro é que ele aceita números quebrados. 2.2. É muito utilizado em metragens e tipo de dados relacionados a dinheiro e outros dados. Agora nós vamos adicionar aqui embaixo, mas vamos usar mais um dado, que seria o dado booleano. Booleano, ele existe apenas dois tipos de dados.
que é o true ou o false. Conforme você consegue ver aqui no nosso, quando a gente atualiza o nosso navegador, você consegue perceber que está marcando aqui bool true. O tipo booleano, ele é muito utilizado quando você quer obter uma resposta negativa ou positiva. Ele comporta apenas a true e false ou falso. Ele pode ser descrito tanto em letras maiúsculas ou minúsculas, que não faz diferença alguma. Deu um erro porque nós precisamos dar o ponto vírgula para a gente finalizar a linha de código. E esse é o tipo de dado condicional. E ele é muito utilizado em sistemas tanto PHP como outros tipos de linguagem. Nós vamos agora falar um pouco do tipo de dado array. O array, ele é um tipo de dado muito poderoso e ele é muito utilizado em todas as linguagens, porque ele consegue carregar dentro de apenas uma variável todos os tipos de dados e valores diferentes, criando automaticamente índices, onde você consegue utilizar esse índice no seu sistema para você poder programar. Mais para frente nós vamos ter uma aula só de arrays. O programador que domina o array, ele vira um programador completo, que ele passa a ter bastante recurso. Vou criar um array aqui, para vocês verem aqui embaixo. O array cars. E vou colocar 3 valores dentro do array cars. Volvo, BMW, Toyota. Vamos dar um var dump nesse array, poder debugar, lembrando que o var dump ele vai mostrar para a gente o tipo de dados, dados inseridos dentro dos valores. Vamos lá, F5, nosso navegador. Vou, para separar nosso código, adicionar depois da var dump conde um hr, para ficar mais legível. Note que nós temos um array com 3 valores e 5 strings. E nós estamos utilizando, por padrão, o índice 0 para nossa variável array. E temos dentro um string com 5 caracteres escrito valor Volvo, índice 1, perdão, um string com 3 caracteres valor BMW e o índice 2 Toyota com 6 caracteres string. Nós também podemos utilizar, por exemplo, o valor inteiro. Note que agora nosso array está carregando em apenas na variável Carlos, apenas uma variável está carregando 2 tipos de dados e valores. Nós temos agora o Volvo, um string, e um inteiro com valor 1. Nós podemos adicionar quantos valores nós quisermos. Por exemplo, 1.1. Adicionei agora um valor float, que é um valor quebrado. E adicionando vírgula, nós podemos adicionar mais valores. True, que é o valor booleano. Ele vai adicionando, foi adicionado no índice 3. E cada vez que você for adicionando vírgula, ele adiciona um índice, ele usa o valor que você bem entender. E aproveitando agora este momento de array, eu vou apresentar para vocês o valor
nulo, bastante utilizado também. E esse valor, como vocês conseguem ver, é um valor vazio, inexistente, nulo. Ele é um tipo de dado também muito usado na programação. Agora nós vamos comentar todo este código. E vamos excluir esse valor acima, porque agora vou te mostrar um pouco sobre objetos. Lembrando que o comentário de código, quando você quer comentar o quadrado inteiro, assim você usa barra, asterisco, asterisco, barra. Se você quiser comentar apenas uma linha, como já mostrei para vocês, você utiliza duas barras assim na linha. Mas, como eu quero comentar todos esses valores, eu utilizei dessa forma, no início e no fim. Dessa forma, eu desativei todo esse código. Agora vou mostrar para vocês, dar um breve exemplo que seria um objeto, também muito utilizado na programação. Mais para frente eu vou mostrar mais para vocês sobre objetos, programação orientada a objetos e tudo mais. Para a gente criar um objeto, nós temos que ter um arquivo separado, ou melhor, uma class. O nome, a gente adiciona o nome dessa class e coloca, abre e fecha chaves. Desta forma nós temos um objeto. A diferença de um objeto para um array e os outros tipos de dados é que você consegue criar diversas funções dentro do seu objeto. E esse objeto consegue carregar diversas informações. Você consegue reutilizar em todo o seu código. O que eu fiz aqui? Criei uma classe car, uma função car, adicionei um valor dentro do atributo model, criei uma variável chamada herb, instanciei o objeto e executei essa atributo dentro da função do método dentro do objeto, e ele está mostrando para a gente aqui o objeto que nós criamos. Vou só tentar dar um var-dump aqui que eu queria mostrar para vocês. O tipo que ele mostra. Pronto, consegui. E ele está mostrando, ó, um tipo string, o valor VW que eu coloquei aqui. E a vantagem do objeto é que você consegue criar muitas outras funções dentro de uma classe, claro, com nomes diferentes, atributos diferentes, e você consegue utilizar ele dentro do seu sistema. Bom, não se preocupe com isso, mais para frente nós vamos aprender só sobre classe, tem uma aula específica, que é muito importante, que é um tipo de dado mais importante que existe na programação, em geral, em todas as linguagens. E por hoje é só. Até a próxima aula. Muito obrigado por ficar comigo e até mais.